Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com uma lista, tá? E vai começar a jogar informações para dentro dessa lista para poder trabalhar com tela. Então, da última aula, a gente viu um aplicativo básico, eu expliquei para vocês o que era o Stateful, o Stateless. Então, só para retomar, tudo que a gente faz no Flutter é widget. Tudo que é componente de tela é chamado de widget. E a gente tem dois tipos basicamente quando a gente está criando tela: o stateful e o stateless. O stateful, o stateless primeiro é quando não tem estado, ou seja, quando a tela é fixa, quando não tem alteração com base em um dado, por exemplo, eu estou esperando alguma informação que me retorna do servidor, eu tenho que mudar dinamicamente algum item da minha tela. Então, quando a tela é estática, eu uso stateless. Quando a tela precisa alteração dinamicamente, então você cria ela como stateful, porque ela precisa de mudar de estado quando muda alguma informação na tela. Tudo isso para melhorar a performance. Quando você tem uma tela fixa, teoricamente ela é mais rápida. Teoricamente não, na prática ela é mais rápida. Quando você tem uma tela que precisa ser renderizada, toda vez que mudar alguma informação na tela, ela é uma tela mais pesada, uma tela que requer mais processamento. Mas o Flutter tenta fazer com que isso seja minimizado o máximo possível. Tanto é que quando você altera um valor que precisa renderizar algo na tela, ele renderiza só o que precisa. Você mudou um label, ele vai renderizar só aquele label que tem naquela tela. Ele não vai renderizar a tela toda de novo, tá? Então ele minimiza bastante. Na prática, quando a gente vai criar uma tela, a gente vai estar criando ela como stateless. Porque assim, no começo você não sabe quando que eu tenho que criar como stateless e quando eu tenho que criar como stateful. Então a gente cria como stateless. Se a gente vê que precisa mudar algum conteúdo dinamicamente, a gente converte ela para stateful, que isso é possível. Se for ao contrário, não é possível. De stateful para stateless você não consegue converter. Tá. Então a gente vai criar a aplicação e colocar alguns itens em uma lista. Abram o Visual Studio e a gente vai criar um novo projeto. Então você vai clicar Ctrl Shift P. Ctrl Shift P, começa a digitar Flutter. Deixa eu aumentar aqui a letra. Flutter você vai ter New Project, certo? Vamos dar um nome, tarefas. Enter. Aí eu escolho a pasta onde que eu quero guardar esse projeto. Pode ser na pasta que vocês guardaram o outro projeto da aula passada. Tarefas. Então ele vai estar rodando aqui, ó, você consegue ver. Aí, aqui no caso, ele terminou já a construção do projeto. Não tem mais aquele quadradinho rodando que está construindo, então ele terminou. Exit code 0. Eu já vou abrindo o meu emulador aqui.
Criar o projeto? Criado? Vem aqui e apaga esses comentários. Esses comentários aí você tira. Aliás, você pode apagar já. Você tem 3 classes aqui: My My Homepage. Ó, se eu minimizar aqui, eu consigo ver. My My Homepage e My Homepage Stage. Você vai excluir essas 2 últimas aqui, ó. Você pode remover. My Homepage e My Homepage Stage. Pode remover essas 2 classes. Ó. Abre só a My App. Na My App, você vai tirar esse My Homepage aqui que está com pau aqui. Vamos tirar ele daqui. E ele já vem com a estrutura do aplicativo montada, que é o Material App, que é sempre por onde começam nossas aplicações. Material App, o título do nosso aplicativo, vou colocar aqui tarefas, no lugar de Flutter Demo, tarefas. Aí o theme, a cor dele, eu vou deixar blue. E a gente precisa iniciar o nosso aplicativo por uma tela de home. E para isso a gente tem que criar uma tela. Então a gente vai criar uma classe que representa uma tela. Essa classe, vamos iniciar ela como stateless. Então, aqui você vai colocar stl, vai aparecer as opções ali. Digita só stl. Aí aparece, ó, Flutter Stateless Widget. Aí você dá um Enter. Aí ele já vai parar o cursor do mouse para você dar um nome para a tela. Aí você vai colocar Home. Ok, coloquei Home. Agora eu venho na propriedade Home do meu Material App aqui. E eu vou colocar aqui Home, abre e fecha parênteses. Eu estou instanciando a classe. Oi? Essa barra é implementada, né? Mas é padrão, ó, não tem como tu apagar. É padrão do Flutter. Ele já faz isso. Também aparece isso. Não aparece? Hoje ele só apaga. Você instalou o Flutter? Instalei. Aqui no Visual Studio? Eu só apaguei as 2 classes de baixo, eu diminuí elas. E já estava com erro antes? Vou ver. Aqui, ó, ele não terminou de criar. Ele tá rodando. Tá com internet? Não. Ah, então.
Tem que estar. Tem que estar conectado. Aham. Ele vai baixar uns pacotes. Tá fazendo aplicativo? Ih, mas o IntelliJ não presta. O IntelliJ não presta. Por que não? Que não, é pago. Não é pago. Aqui, essa daí é a versão community. Aquele que eu tô mostrando pra baixo. Ok, colocando o home aqui, eu posso rodar o meu projeto. Então, abre o terminal. E para rodar, primeiro você vai verificar Flutter Devices, Device. Eu tenho um conectado aqui, ele me mostra, que é um emulador. Aí quem trouxe o celular pode conectar o celular, sendo o Android, né? Alguém precisa que espere que ligue o emulador? Aí quem quiser ir já rodando é Flutter Run. Que açúcar. Deu falha na hora de conectar. Eu acho que esse está mal configurado, esse meu emulador. Estamos, o Flutter não instalou ainda. Ah, não. Opa. Não instalou? Cadê aqui? L. A X deu Ctrl Z, deletou a classe, né? Uhum. Eu que deixei mal configurado ou ele está configurado padrão esse aqui? Ou ele busca a configuração lá daquela máquina virtual que a gente fez lá? Essa skin? O que está carregando aqui, ó. Aquele que a gente montou no Android Studio, né? O que tu fez para aparecer isso aqui? Como é que tu abriu o emulador? Eu só. Ele apareceu na tela ali Nexus, eu só cliquei no Nexus, né? Daí abriu. Apareceu uma janelinha aqui, Nexus Single. Eu falei, pá, apertei assim. Mas se você fez um Flutter Run? Você fez? Não, nem precisou. A hora que ele terminou de instalar ali, ele apareceu. Ué? Aqui a gente abre pelo... A hora que ele terminou a instalação ali, apareceu que tinha. Apareceu pra mim clicar no Nexus 5. Mas não era esse que você tinha criado. Não. Achei que fosse um pouquinho mais rápido que essa SD no Android Studio. Só que no Windows eu não notei tanta diferença. No
Linux deu? No Windows. No Windows eu não notei tanta diferença. Mas tu diz no Android Studio, né? Ou em tudo? Windows? Tudo não, mas... Windows eu senti diferença. Esse aqui. O teu emulador. A câmera, eu acho, né? Não é devagar assim, né, professor? O quê? O emulador? Emulador? Eita. Tu instalou o Rex Que merda. Accelerator? Tá instalado esse aqui. Rex. Não era pra instalar ou era? Tá com 1,5 GB de RAM? Isso. Oi. Você usar um Mac lá na empresa. Nossa senhora. Vai rodar. Melhor no castro. Por quê? Eu não tenho carro. Ah, tem também. Eu não tenho carro. Ah, você não? Sim. Coloca o nome da tua esposa. Coloca o nome da tua esposa. Não tenho mais esposa. Tenho namorada. Não. Manda o Policarpo mesmo, hein? Tu vendeu teu carro? Conseguiu? Foi difícil, né? Toda hora aparecia teu anúncio. Pessoal, rodamos o projeto, ficou uma tela preta? Ou não rodou ainda? Tem que estar conectado na internet para rodar e para criar o projeto. Enquanto vai rodando aí, vamos continuando aqui. Aqui no Material App ainda, tá vendo que tem essa faixinha aqui escrito debug?
tem uma faixinha ali que ele fica mostrando que está em debug. Você pode tirar isso com uma propriedade debug show check mod banner. Vou colocar false aqui. Coloca false ali. Vem aqui no terminal, onde está rodando o projeto, só clica R. Sumiu. Beleza aqui? Então o nosso MyApp, por enquanto, é isso aqui. Título, desabilitar aquele banner de debug, o tema e a nossa página home, definindo qual que é. Essa é a configuração do nosso app. Agora a gente vai para a nossa página home. Aí a gente aqui tem o método build, que hoje está retornando um container. Correto? Mas na outra aula eu já falei para vocês que um container não é uma página. Um container é um espaço que você vai ter, um widget que você vai ter um espaço dentro de uma página que você terá, mas ele não é a página em si. Para você criar uma página, você precisa usar o scaffold, não o container. Então você apaga esse return container aqui. E aqui no return é scaffold. Aí coloca o ponto e vírgula aqui nesse final desse parênteses aqui, senão ele fica dando erro. Então o teu scaffold, que ele é o corpo é a página em si, ele tem um app bar. Instancia um novo app bar aí. Opa. E esse cara tem um título. Não. É um text. Chama aqui tarefas. Fazendo isso, você vem aqui, dá um Shift R, ele vai dar um restart, aí ele já mostrou nossa aplicação. Você dá um Shift R aqui no terminal para ele recarregar a aplicação inteira. Aí o nosso scaffold aqui já tem o nosso app bar. Funcionou de vocês? Tranquilinho? Tá. Como a gente vai trabalhar com lista, a gente precisa manipular item dentro dessa lista. Tá? Então a gente vai começar a trabalhar com objeto. Classe, para representar um objeto. Tá perdido aí, Jean? Tá perdido. Precisa que eu espere? Tá. Você vem nos teus arquivos, aqui na pastinha lib, ó. Você vai clicar com o botão direito e vai criar um new folder. Vai dar o nome de models. Aí, dentro desses models, botão direito, new file, item.dart.
Então, para criar uma classe é bem simples. Class, item. Define as propriedades dela. Ela vai ter um título. E aqui um booleano. Chamado realizado. Eu preciso do construtor para essa classe porque nesse estilo que a gente está passando, ó, sempre está passando no formato de construtor, está passando por parâmetros quando eu instancio uma classe. Então a gente vai utilizar o mesmo formato. Então para criar um construtor, a gente vai declarar o item aqui, abre parênteses, já vou colocar o ponto e vírgula ali no final. Esse é o construtor vazio, tá? Chaves diz ponto título, está dizendo que eu tenho que passar o título e está dizendo que eu tenho que passar o realizado. Não muito. E como é que tá a tua internet? Tá. Vai lá então. Dá um Ctrl C aí. Tu já fez isso antes? Sim, colocar rodar de novo. Ué, estranho. Ué, tipo, ele vai ter que esperar, ele deve estar baixando as dependências com o Gradle. Eu acho. Não formatou ele depois da última aula, coisa assim? Não? Ok, nosso item criado. Tranquilo. Volta para o main.dart agora. Nesse ambiente aqui, eu vou ter uma lista de tarefas. Então, eu vou conseguir marcar se essa tarefa foi realizada ou não foi realizada. Então, nessa lista, eu venho aqui, vou clicar nela, marcar se ela foi realizada ou não foi realizada. Isso quer dizer o quê? Que eu vou precisar de uma tela com estado ou não? Vai mudar o item da tela? Hã? Vai mudar o item da tela? Eu vou clicar aqui. Essa aqui eu realizei, essa aqui eu realizei, essa aqui eu realizei. Vai mudar alguma coisa na tela? Vai. Então, eu preciso controlar estado. Ou seja, quando eu alterar um item, ele precisa renderizar para o novo estado. Então, eu não posso utilizar um stateless widget. Eu tenho que usar um stateful widget, como página home.
Então, se eu quero converter, ó, a gente iniciou com stateless, mas a gente já identificou que a gente tem que fazer dinâmico aqui o comportamento da tela, porque vai mudar o estado conforme eu clico. Então, eu clico nessa lampadazinha aqui, ó, Convert to Stateful Widget. Você vai clicar e ele vai fazer uma loucura aí. Ele criou mais uma classe. Então, o que que é? Essa aqui normal, a nossa home continua ali. Agora ela é de stateful e ela tem um create state, que ela vai criar o primeiro estado. Então, e quem que é responsável por criar esse primeiro estado é essa home state aqui, ó, essa classe aqui embaixo. Ela também tem um build com uma classe de cima, como é a stateless. A stateless e a stateful, ela tem um build, que é onde passa a primeira vez para criar para criar a tela mesmo, porque tem que ter a primeira criação da tela. Só que esse home state, ele estende de estado, de state. Então aqui a gente consegue controlar o estado da tela. Já vai ver isso. Então, no nosso stateful widget aqui, eu vou criar uma lista de itens. Eu vou criar uma lista de itens que vai ser a lista que vai ser jogado. Essa lista que eu estou criando é o objeto, é uma lista onde vai conter os meus objetos, não é a minha lista que vai aparecer na tela. É a minha lista que eu vou jogar para dentro do widget que mostra a lista dentro da tela. Eu tenho que importar aqui o item, ó, contra o espaço, aí eu vou ter o auto-import aqui, ó. Dou um Enter, agora ele importou. Se eu for lá em cima ver, ó, tá aqui, ó, importado o item.dart. Onde está? A gente vai fazer o quê? Quando inicializar essa classe home, a gente já vai popular alguns elementos aí dentro dessa lista. Então eu vou criar um construtor aqui, ó, para essa classe. Vou sobrescrever o construtor, na verdade, para que quando for construída essa classe eu já inicie essa lista de itens aí, com alguns itens. Então eu faço itens.add. Então, ao invés de eu fazer, lembram, new item, para colocar um novo item, eu coloco direto item, aqui. Acostuma instanciar. Aí, eu vou passar o título. Não, peraí. Acho que eu peguei o item errado. Não, tá certo. É título mesmo. Tá. Uma tarefa aí. Lavar a louça. Realizado. False. Vou aumentar aqui para vocês verem. Eu poderia ter um item igual a new item, só para vocês reconhecerem o que eu estou fazendo. Tá?
Não precisa fazer isso aqui. Isso aqui, conhecem bem? Parece com Java, né? Funciona da mesma forma. Aí eu poderia fazer aqui itens.add e passar esse item aí, ó. Esse item que a gente acabou de criar. Isso aqui, a gente passa aqui. Mas ia dar quantas linhas? 4 linhas para fazer isso. Aqui a gente fez em uma. Só precisa entender como foi feito. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Vocês entendem isso, né? Ok. Copia essa linha, cola mais 3, 4 aí. Feito isso aqui, eu posso vir aqui no terminal e dar um Shift R para ele recarregar o meu emulador. E vocês podem notar que não mostrou nada, porque eu simplesmente estou criando uma lista de objetos. Tá? Eu preciso agora criar o componente que vai renderizar esses itens. Então eu venho aqui, onde eu tenho o home state, eu tenho o app bar. Depois do app bar, eu vou colocar o nosso body, que é o corpo da página. Então eu já falei para vocês que uma página é composta pelo app bar e pelo corpo. Então, o body. E como componente inteiro do nosso body, a gente vai colocar um list view. Então, ó, list view. O list view do Flutter, ele também é inteligente, se a gente implementar de forma correta. Como vai ser uma lista dinâmica, eu posso utilizar um list view que vai fazendo aquele processo de, enquanto ele está rolando, ele vai, para não ficar consumindo memória e não manter tudo, porque... Agora eu vou escrever no quadro novo. E meus canetão? Que eu ganhei da faculdade. Ah, tá aqui. Ganhei não, que eu tenho que devolver. Então eu tenho a tela aqui, tá? Beleza. Então eu tenho meu list view. Quando eu tenho poucos itens, beleza. Agora é quando eu tenho mais itens que eu preciso rolar.
esse cara aqui, certo? Eu preciso rolar esse list view. O list view que a gente vai implementar ali, ele não renderiza esses caras aqui. Ele renderiza só o que aparece. Conforme você vai rolando, ele vai construindo os outros. Aí ele vai aparecendo na tela e vai sendo construído. E conforme a medida que os outros que estão indo para fora da tela, estão saindo, ele vai destruindo eles, para não ficar mantendo em memória. Então, ele é dinâmico conforme o que está aparecendo na tela. Tá? Então, ele vai construindo a lista conforme os itens que vão rolando dentro da tela. Para isso, eu tenho que implementar o listview.build. Aí eu abro parênteses e dou um Enter. Ele está vermelhinho porque ele está reclamando que ele precisa passar as propriedades para esse cara. Não posso simplesmente abrir e fechar parênteses que não vai funcionar. Primeira coisa que eu tenho que passar é um item count. Cadê? Ah, não é build, é builder. Builder. Eita. Oi? Ah, é verdade, é estático. Tem razão. Verdade. Não instancie o list view para ter o builder. O list view é estático, o builder é estático dentro do list view. Aí tem aqui o item count. Isso. Eu preciso passar para o meu componente quantos itens eu tenho dentro da lista. Agora tem um detalhe. Onde que está a minha lista? Dentro de qual classe? Da home, né? E aqui eu estou na home state. Como é que eu pego? Widget ponto. Olha lá, ó, que mágica. Itens ponto length. Tá aí. Só isso não vai fazer aparecer o item na tela. Eu preciso criar o construtor. Lembra lá no Android que eu criava um layout somente para os itens? Não preciso criar um layout separado somente para os itens, mas eu preciso dizer como os itens vão ser renderizados. Então eu preciso de outra propriedade aqui, que é o item builder. Ó, item builder, que é como os itens vão ser construídos na tela. Ele tem o item builder é uma função, ele espera uma função. Eu passo uma função anônima, tá? Isso aqui é a representação de uma função anônima. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Eu dou um enter, abrir minha função. Então o item builder, ele espera uma função, que é a função de montagem. Só que essa função, ela espera parâmetros, que é o build context e o index. Beleza. Eu preciso colocar aqui dentro do item builder um retorno para o builder saber como montar o item. Então, o que eu vou retornar é o componente de montagem. Nessa primeira etapa, a gente vai colocar simplesmente um texto com o item. Tá? Então, para colocar somente o texto, eu vou colocar um return aqui. Text. Vai ser um componente de texto, um widget de texto.
E eu vou passar para esse widget de texto, widget ponto itens na posição. Porque aqui o builder, ele é item a item. Então o builder vai passar na construção de item a item. Por isso eu tenho um index aqui, para saber qual item que eu estou construindo naquele momento. Certo? Então eu preciso passar para o text o título do item que está sendo construído naquele momento. Então aqui eu pego pelo index para saber qual que é o item que está sendo construído. Index ponto título daí. E ponto e vírgula aqui no final. Ok? Eu vou dar um Shift R aqui do terminal. Vocês não estão conseguindo ver direito, mas está ali os itens. Já rodou o teu projeto? Rodou aí? Rodou o projeto? Oh. Tá fazendo? Não, deu erro pra caralho. Eu deu erro no home e eu já desisti. Não. Porque homem só atrapalha. O que queria Flutter, ele não tá fazendo nada daí. Porque homem só atrapalha. Tenho certeza que eu tô com tudo que era bater, mas deu tudo. Tá sem erro? Rodou o projeto? Não. Em Android, né? É. O teu é fácil de rodar. Vamos ver se tá bem. O teu deu certo? Por que tu não roda no teu Android? Não precisa rodar o emulador aí que consome a memória. Nossa, tá bom. Conseguiu, fio? Conseguiu, fio? Tá rodando sem erro, só que tá rodando errado. Quê? Não tá rodando. Não, tá rodando, só não tá rodando. Tu fez essa última parte ali do... Você deu um Shift R aqui ou só um R? Se der um R, ele vai. Sobe. Tá, teu item iniciou, tá adicionando. Mas tá certo. Não. É que ele tá parando. O teu rodou, Felipe? Rodou? Eu também escrevi o vídeo para instalar esse negócio. Será que ele parou assim? Quando para, ele desabilita o terminal. Não, ele para, dá um Ctrl C lá no terminal. Isso.
Ó, então esse é o esquema da nossa tela hoje. O que a gente tem aqui fora, vou pintar aqui melhor, é o scaffold. Então aqui fora a gente tem o scaffold, que é o primeiro item que está aqui, ó. Tá, o primeiro widget. Dentro dele a gente tem um app bar, que é outro widget que está aqui. Aí o body é esse vermelho aqui, que é outro widget, que tem dentro dele um list view. E dentro do list view a gente tem vários text. Tá? Então assim eu construí uma árvore de elementos, de widgets, onde eu começo pelo scaffold. Eita! Então, ó, vocês vão, quando vocês procurarem livros e procurarem artigos, vai ter muito esses esquemas assim, mostrando para vocês como é que é a hierarquia. Ok. Para fazer os itens serem clicados, a gente tem um elemento, um widget, que faz isso para nós. Esse elemento é o checkbox list tile. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? No item builder, na construção do item, a gente vai isolar o item para não ter que ficar digitando tudo isso aqui quando eu quero uma propriedade. Então eu vou colocar aqui, pode ser um var mesmo, item, recebe, widget, ponto item, na posição index, aí eu tenho o item. Trata ele aqui, não precisa, vamos colocar ele como final. Ele é uma constante, não precisa, ele não tem alteração. Eu já peguei, eu não vou modificar ele. Agora, eu vou mudar aqui, em vez de retornar um text, vou colocar esse check box, checkbox, list tile, title, list tile, esse cara aqui, ó. E vou abrir
parênteses e vou dar um Enter. Tá reclamando, tá em amarelo, porque eu preciso passar propriedades. Então, primeira propriedade, vou passar um título. O título desse cara vai ser o título do item. Então, item, ponto, título. Eu preciso passar um valor. Que valor que vai ter? Como é um checkbox, o valor é true ou false. Eu preciso passar que valor que vai ser na hora de construir a tela. Então, onde que está esse valor? Está no item ponto realizado. Ali eu sei se foi feito ou não foi feito. O checkbox list tile, ele precisa de uma key. Por correto, eu deveria colocar o ID do registro. Mas como a gente não está trabalhando com o ID, a gente vai colocar aqui como key. Eu tenho que instanciar aqui uma nova key. Vou colocar o próprio título do item. Como key. O título está dando erro aqui porque ele tem que ser um text. Tem que ser um elemento de text. Um widget de text. Por último, eu preciso do onChange para identificar as mudanças. OnChange também é uma função, então abre parênteses e abre chaves aqui. Deixa eu ver onde que mostra isso. Aqui, ó. Aqui então eu passo o mouse em cima e ele tem uma documentação desse item. E aqui o onChange, ó, ele espera uma variável booleana. Então aqui eu vou colocar um value como variável que eu vou receber. Que é o valor, quando eu clicar, que vai ser modificado. Para testar isso, eu coloco um print aqui, value. Pode vir aqui dar um Shift R. Então aqui, ó, criou a nossa lista. Beleza? Olha o que acontece quando eu tento marcar. Ó, cliquei. Não faz nada. Certo? Mas olha aqui no console. Esse aqui é o print que eu mandei fazer aqui, ó. Tá? Então, quando eu clico aqui, ó, ele está jogando true. Tá? Ele está fazendo a alteração, ele está recebendo o valor. Só não está mudando. Mas então, para mudar, seria eu fazer item ponto realizado recebe o novo valor. Vou dar um R aqui no terminal. Agora, vamos ver? Também não. Por que disso? Como eu falei, essa é uma tela stateful, que mantém estado. Então, ele controla o estado.
Ele não funciona como as outras tecnologias que quando eu altero um valor, automaticamente ele renderiza o componente mostrando o novo valor. Eu tenho que fazer isso manualmente. Eu tenho que dizer para a tela, ó, alterei esse valor, mostra para mim. Alterei esse valor, mostra para mim. Para que isso? Para aumentar a performance, para renderizar somente quando for necessário realmente. Então, o que eu vou fazer? Aqui no onChange, antes do item realizado ali, ó, vou fazer o set state, que só um widget que é do tipo stateful tem esse método, esse set state. Dou um enter, ele já abre para mim, ó, set state, e ele recebe uma função aqui dentro. Aí eu pego essa linha aqui e jogo lá dentro. O que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo para o Flutter, ó Flutter, tem alteração de estado. Tem alteração de estado em qual variável? Na variável realizada. O que ele vai fazer? Ele vai identificar dentro da tela stateful, qual que é o widget que está relacionado com essa variável aqui. Qual que é o widget que está relacionado? É o checkbox list title. Então ele vai renderizar esse cara. Vou salvar aqui. Vou dar um R de novo. Olha lá. Como agora funciona o negócio? Very good? Alguém precisa de ajuda? Um detalhe, vocês viram que para criar variável eu criei na home. Para criar variável eu criei na home. E para criar os widgets eu criei na home state. É assim por padrão, tá? Então eu crio na home, é aconselhado criar na home as variáveis, e na home state você trabalha com os widgets que vão trabalhar com aqueles valores, com aquelas variáveis. Vocês têm que se acostumar com esse modelo de escadinha também, de um widget ser dentro do outro. Agora o que eu vou fazer? Como a gente vai adicionar e remover item dessa lista, eu vou fazer uma pesquisa dentre os itens dessa lista. E eu vou adicionar uma pesquisa aqui em cima.
aqui nesse cara. Então quem que é esse cara aqui? É o AppBar. Esse AppBar está aqui, ó. Então ele tem um título, que eu estou passando um text, tarefas. Ele está mostrando para mim. Eu vou tirar esse text de tarefas daqui, ó, e vou passar um text form field. Coloque esse text form field, vem aqui dá um R para renderizar. Aí olha o que aconteceu lá em cima. Clica lá. Loucura, né? Sem esforço nenhum isso está acontecendo. Que mágico. Aí o que eu vou fazer? No text form field eu não passei parâmetro nenhum. Ele já funcionou como um campo de texto. Aqui eu vou passar parâmetro agora. Um deles é o keyboard type. Alguém arrisca dizer o que é o keyboard type? O tipo do teclado. Que pode ser tipo com luzinha. Pode ser tipo e-mail, tipo numérico, tipo texto, tipo endereço. Porque o Android o Android iOS trabalha com vários tipos de teclado. Você pode notar que às vezes aparece um arroba no teclado, às vezes aparece somente números, às vezes aparece números e texto e letras. Então, isso é o keyboard type que eu defino em cada campo. Como depende do valor que eu quero que aquele campo receba. Oi? Teclado o quê? Remote? Ah, não, mas daí é o tipo do teu teclado que tu tem instalado, né? Tem que instalar, é por fora. Então aqui, eu vou fazer um text input type, vou chamar ele. E esse text input type tem os tipos de teclados, ó. Ele tem os tipos de teclados aqui, então eu posso escolher conforme eu achar legal. Não, conforme a minha necessidade. Ó, se eu colocar date time, salvei, vem aqui, dou um R. Sai daí. Eu vou ter que dar um Shift F. Ó, para data, ele abriu números com barra, ó. Vamos colocar aqui e-mail. Shift R. Agora, olha lá o arrobazinho aparecendo, ó. Apareceu o arroba aqui, ó. Antes não tinha. Só faltou o ponto .com aqui do lado, né? Tem uns teclados que tem. O fone. Ó. Textos e letras era... Eu acho que aqui não tem. A gente vai deixar aqui do campo do tipo text para ele poder digitar qualquer coisa.
Ó, campo text. Aparece letras e números. Aí ele tá preto. Ele tá feio. Tá parecendo preto lá em cima. Tá, não tá combinando com o fundo, né? A visualização fica ruim. Então o que que eu vou fazer? Aqui eu consigo colocar style. Ah, professor, fica misturado o estilo com os componentes? Não, fica misturado. No style eu vou passar aqui um text style. Nesse cara eu posso passar uma color. Aí eu chamo o colors, ponto, vamos colocar branco, white. Olha lá, ó. Agora tá branco. Só deixa eu fazer a chamada. Ah, eu quero aumentar aqui o tamanho. Font size. Ah, faltou a vírgula aqui em cima. Aumentou. Pessoal, vamos lá. Que eu só tenho até as 10h15. Também quer levar o nome do jiu-jitsu. É o quê? O professor vai ter que levar o nome do jiu-jitsu. Ela só tem tempo à noite. A essa hora. Entende? Tá beleza. Agora é o Felipe que tem que mandar as perguntas de Júlia. Júlia, tem que fazer uma pergunta. A gente pode adicionar num input uma propriedade chamada decoration para colocar o label nele. Nesse momento, esse input ele não tem label, ele quase nem aparece, você não consegue ver direito. Então eu coloco aqui um decoration. Ó, eu vou minimizar esse body aqui para não ficar atrapalhando. Tu tem o body e tem o app bar. Dentro do app bar você tem o title, que é o text form field, keyboard type, style e decoration. Aqui você vai colocar um input decoration. Aí você define o label text. Olha lá, ó. Já apareceu o label. Eu vou clicar, ó. Ele sumiu. É assim mesmo que funciona. Agora eu vou adicionar um label style. Para isso eu coloco um text style aqui.
definindo a cor para colores. Ô, professor, só funciona aspas simples ou dupla também? Dupla também. Olha lá, ó. Agora ele faz aquele efeitinho malandro. Só não sai o foco de lá mais. Mas tudo bem. Beleza, quando eu tenho um campo de texto, eu preciso pegar valores ou colocar valores nele. Eu preciso manipular esse campo de texto. Tá? Como é que eu seto um valor para ele? Como é que eu pego um valor nele? A gente pode utilizar... vamos aqui, ó, no home state, vem aqui, vou dar um enter antes desse override aqui, e vou criar uma variável que é um task controller. Ele é do tipo text editing controller. Agora o que eu faço? Eu tenho o controller para controlar meu text. Então eu tenho aqui o text form field, eu venho aqui nele e posso definir uma propriedade chamada controller, passando a minha variável, new task controller. Esse new task controller tem o quê? Olha lá. Ele tem um método clear, pode limpar o texto. Ele tem o text, que é para pegar o texto. O text recebendo o valor, tu joga um texto para dentro. Então ele tem várias funções para você manipular o campo. Ó. Ok? Deixa ele ali como controller. Se eu der um Ctrl Shift, um Shift R aqui, ele não vai alterar. Oh, droga. Der um Shift R aqui, ele não vai alterar nada. Vai continuar funcionando da mesma forma. Ó. Tudo bem aí? Beleza. Agora a gente tem como pegar o valor. Para adicionar a tarefa, eu vou colocar um floating button aqui, tá? Com maisinho. Só porque vocês gostam de... Vocês são fresquinhos. Aqui, ó, minimiza o app bar e o body. Ele vai ficar assim, ó. Então, dentro do scaffold, eu tenho esses dois caras aqui. O app bar e o body. E o body. Não achou?
Como é que faz para procurar dentro do. Ctrl F? Vai fazendo erro. Vai, scaffold. Achei. Vai colocando o bar fechando aqui também. Pois é, não. Então tá errado o Epbar ali em cima. Tem mais um equivalente aberto. Vou fechar. Decoration. Aqui, ó. Na linha de cima. Aqui, ó. Vem nesse text style ali. Dá um enter. Aí fecha parênteses. Aí, agora sim vai Vírgula, encher. vírgula. Isso. Agora foi. Show aí. Caralho. Se não importar com ele, não vai conseguir fazer. Vai dar pau. Quê? Tá. Viu esse que importou? Ou se importou? Ó. Eu vou colocar aqui, depois do body, eu vou colocar um floating action button. Ele tem, o scaffold já tem essa propriedade para você implementar, porque é padrão do Material. Depois do body, fora do body, ou dentro? Fora do body, ó. O body tá aqui, deixa eu abrir ele. Esse Tá aqui, aí ó. Ele tem o list view builder, depois, daí faz uma vírgula. List view builder, vírgula, floating button. Então ele é eu vou criar aqui um float action button. Esse cara, eu vou, vamos colocar um background color nele aqui. Colors. Ponto. O que combina com azul? azul. Laranja? Purple. Verde. Vou colocar aqui on pressed. On pressed é um evento de pressionar o botão. Vamos ver. Com esse aqui já consigo rodar. Então tá. Não. Shift R. Apareceu lá o nosso botão. Eu acho que pink fica mais bonito. Bem estranho. Tá ali ele, ó. A gente pode colocar um ícone para ele. Para colocar um ícone para ele, eu tenho que definir um filho. O ícone vai ser um filho dele. Então, como filho, eu vou colocar um ícone. Um ícone. Aí, o ícone espera qual ícone você quer colocar. Então, você tem nos icons, ponto. Aí, tu tem todos os tipos de... Todos os ícones do Material aqui, ó. Tem só um pouco. Aí, você escolhe. Eu vou colocar o Edge. Se você passar o mouse em cima, ó, aqui, ó, aparece o ícone. Vou salvar. Dá um R aqui. Olha lá, já apareceu maisinho para nós. Ah, é, ó. A cor também, ó. Passa o mouse em cima. Aqui, se eu quisesse colocar um fone
Ó, aparece telefonezinho ali. É muito fácil, né? Tá. Ok, eu vou fazer que quando, ó, eu vou digitar aqui e quando eu clicar no mais, eu quero que esse cara venha para uma nova tarefa. Então eu digitei aqui, quando eu clicar no mais, ele vai cair aqui como nova tarefa. Tá conseguindo aí, Júlio? Tudo certo? Então, eu vou criar um método aqui em cima. Ó, no home state, depois do var new task controller, eu vou criar uma função add. Esse add vai fazer incluir um item dentro da lista, ou seja, a lista vai mudar. Para mudar a lista, eu preciso renderizar ela de novo para mostrar o item. Então, eu preciso de um set state. Aqui eu faço um set state. E eu vou adicionar o item na lista. O widget, a minha lista está no widget.itens.add. Aqui eu vou colocar um novo item, instanciar um novo item. Aí esse novo item tem o título. Que título que eu vou colocar para esse novo item? O que está escrito aqui, correto? Como é que eu pego o valor que está escrito aqui? Pelo New Task Controller. Eu já criei esse Task Controller aqui, vinculei ele ao meu Text Form Field aqui, ó. Então ele está vinculado. Então, a partir desse New Task Controller eu consigo pegar o valor. Então, chamo o New Task Controller aqui, ponto text. E o realizado, por padrão, sempre falso. Oi, Felipe? Não. Ele não acontece nada porque a gente tem que colocar essa função lá no método onPressed. Então você vai descer lá no float action button, onde você tem o onPressed, onde ele espera um método. A gente criou esse método lá em cima, então a gente só passa ele aqui, ó. Assim a gente está passando o método para a propriedade onPressed. Eu não posso fazer isso aqui, ó, porque isso aqui eu estou chamando o método. E aqui eu não estou chamando, eu estou passando o método que vai ser usado quando for pressionado. Vou dar um Shift R aqui. Tá? Hã? Sim. Teste. Adicionei. Olha lá. Adicionou. Tá ali.
E ele rola a lista também. Interessante, né? Ó como rola a lista. Detalhe, coisas que a gente vai melhorando. Ele fica o último que eu digitei aqui em cima. O correto depois que eu adiciono é limpar o campo. Como é que eu faço para limpar esse campo aí? Depois de adicionar, eu tenho que dar um clear aqui, limpar. Vamos ver se isso funciona fora do set state. New test controller ponto clear. Eu tenho aqui, ó. Oh, funciona fora do set state. Que loucura! O clear funciona fora do set state, porque eu estou mudando. É que não estou mudando o estado. Estou mudando um componente. Deixa eu colocar lá dentro. Funciona também. Mesma coisa. Só tem um detalhe, então, como o nosso colega falou, se eu clicar aqui e adicionando, ele vai adicionar sem ter escrito nada, ó. Para a gente resolver isso, antes de fazer o set state aqui, vou fazer um if. Se new test controller ponto text ponto exempt. Sabe o que significa exempt? É vazio? Se é vazio, eu vou só dar um return aqui. Eu posso fazer o return em 2 linhas assim, 3 linhas. Posso fazer assim, mas é muito código. Fazer assim. Então ele vai chegar aqui, se o meu text for vazio, ele retorna já. Ele não passa pelo set state. Vamos testar. Olha lá. Não adiciona. Coloquei o valor, adicionou. Não adiciona, coloquei o valor, adicionou. O excluir também é uma malandragem. Aí vem a pergunta, se eu fosse fazer isso em nativo? A gente está trabalhando só em um arquivo, né? Por enquanto. A gente teria um para o layout. Na verdade, 2 para o layout, porque quando é float button, ele cria 2 arquivos de layout. Um para o layout para o item da lista. Já deu 3 arquivos. Eu tenho que ter um activity e tem que ter um adapter para a lista. 5 arquivos. Tem que ter. Deus o livre. Ninguém merece. Tá. Vocês sabem aquele efeito que tem nos e-mails? No aplicativo de e-mail que joga para um lado, joga para o outro?
Armazena o excluído. Então a gente vai fazer isso para excluir. Para fazer isso, eu vou aqui onde que eu tenho o checkbox list title. Por quê? Porque é onde construo o item builder que eu preciso fazer isso. O item builder é responsável por construir item a item. Então, item a item eu vou ter que dizer que ele é dismissible. Dismissible. Agora digita. Ele é assim, ó. Que eu vou pegar aqui o checkbox list title, Permitido. ó, vou recortar ele, dá um Ctrl X nele aí, só recorta. Dismissible. Esse cara aqui. Esse cara aí. Deu aquele texto ali. Aí eu coloco um ponto e vírgula. Não, calma, não é colar direto. Tudo é hierarquia, então tem que passar a propriedade. O dismissible ele tem um shield. E no shield que eu vou colar de novo o que eu copiei. Aí ó, tá vendo que ele ficou com um tab para a esquerda? Dá uns dois Ctrl+C. Olha isso. Volta. Eu quero ver dentro do Virtual. Aqui ó, tu pega onde, ó, por isso que tem isso aqui ó, para te ajudar. Tem que colocar o ponto e vírgula aqui no final, colocar o shield aqui e colar. Aí você só cola e vai segurando o shift indo para cima aqui até o title para dar um tab pro lado aqui. Olha, o title tá junto com o tilde, então só dá um tab pro lado aqui. Aí no final do checklist tile tem um ponto e vírgula que você tem que tirar ali, que ele está reclamando. Outra coisa que ele reclama, que agora é o dismissible que tem que ter a key do item. Então você vai pegar essa key que tem aqui, ó, você vai dar um Ctrl X nela e vem aqui antes do child, pode ser, e vou colar aqui, ó. Então coloco a key, a linha da key eu coloco antes do child ali, ó, e tiro esse espaço que ficou. Olha lá, ó. Que louco. Por padrão ele sai, tá? Mas ele não sai da tua lista, ele só sai da tela. Hã? Para adicionar? Uia! Pá! Iu! Já resolvemos. Tá. Antes de consertar ali, ó, vamos terminar aqui. Esse cara aqui que eu arrasto para o lado, eu preciso colocar um background ali quando eu arrasto para ele ter um destaque ali. Então, cadê o dismissible aqui? Depois do checkbox list tile, ó, depois do checkbox list tile aqui eu dou um enter, eu vou colocar background aqui.
E nesse background eu vou ter um container. O container ocupa o espaço todo, sabe? Do background, no caso. De tudo que ele for colocado, o container ocupa todo o espaço. Oxi. E aqui eu coloco um color. Colors. Red. Um R aqui. Olha lá. Ó. Quando eu puxo para o lado, ele ficou com a cor ali. Como ele ficou com a cor muito clara, o que eu posso fazer? Olha que legal. .red, .with alpha. E aqui eu posso colocar 0.3, por exemplo. Poderia. Alfa não. Ah, opacity aqui, ó. Tá ali. Dá uma opacidade nessa cor. Para não ficar um vermelhão. Ó. Ah, não pode. Fez abaixo do checkbox aqui. Pessoal, vou ter que encerrar a aula por hoje, então. Verdade? Estou viajando.